meu nome é Lorena Mendes, da Escola de Feltro, e nesse vídeo eu vou ensinar para vocês a fazer esse lindo bastidor de raposinha. Os materiais que nós vamos precisar para fazer o nosso bastidor são feltro, forrobel, fibra de silicone, um bastidor, ferro, tesoura, cola de silicone, cola universal, papel termocolante, uma caneta, linhas, agulha, uma meia pérola preta, pincel e tinta de tecido, uma fita e os moldes. O primeiro passo será riscar o feltro. Nós vamos colocar o feltro do lado avesso, que é onde tem mais bolinhas, e usar o molde, porém o molde a gente não vai riscar assim do lado certo, a gente vira, porque ele é um molde de aplicação. E aí a gente vai colocar da melhor forma aqui para aproveitar. Nós vamos riscar tanto no feltro como também no forrobel. A gente vai riscar a lua e a raposinha no forrobel também, tá? E os outros detalhes serão só no feltro mesmo. No forrobel você vai utilizar essa parte que é mais fofinha para cima. A parte de trás ela tem essas bolinhas, ela é um pouco mais durinha, não tem tanto, não tem tanta maciez desse lado. Então esse lado é para cima. Então você vira também do lado avesso e risca a lua e a raposinha do jeitinho que tá no molde para vocês, bem explicadinho. Pronto, já cortei o molde tanto aqui no feltro como no forrobel também. Esse aqui é o forrobel da raposinha, ó. Esses são os moldes do forrobel, que são menores, e o molde que tá o risco para você riscar no feltro. E a gente vai riscar sempre uma vez cada detalhe, porque é uma aplicação que a gente vai fazer para poder colocar no bastidor, tá? Não vai precisar ser duplicada essa para fazer montagem. Essa parte menores, essa parte aqui da orelhinha, eu usei aqui o termocolante para fazer, e agora eu vou mostrar para vocês como que eu fiz. A ação do termocolante no feltro, a gente usa essa parte aqui, que é a parte que tem mais brilho, vai ficar virado para cima para você riscar. O outro lado, ele não risca, tá? Essa marca aqui é da Teclabel, que eu tô usando. E a gente usa uma folha assim para colocar em cima, para na hora que a gente passar o ferro não queimar e danificar o feltro. Então é só pegar um moldezinho, que é o menor. Essa parte aqui é mesmo mais para facilitar a aplicação. Eu vou riscar aqui só uma vez para demonstrar para vocês, ó. A gente risca, tem que usar uma caneta de retroprojetor, de preferência, com ponta fina, porque se você usar caneta mágica, ela vai apagar. Então, você aplica aqui, os cantinhos. Aí, eu vou cortar aqui esse pedaço que eu risquei. Agora, eu tenho aqui um pedacinho de feltro, que é onde eu vou colar. Viro aqui, só usar aqui para poder queimar mesmo. Ó, o feltro do lado avesso, para cima, coloco aqui na posição. O ferro tá em temperatura algodão, assim, para não queimar. E a gente vai passando o biquinho primeiro, só no papel, para fixar. Depois eu pego o papel, só para não queimar o feltro, e aí eu posso pressionar bem. 5 segundinhos já tá pronto, ó. Já tá aqui. Aí eu elimino esse papelzinho protetor. E vai estar aqui. Aqui não dá pra você enxergar direito na câmera, mas eu tô vendo onde que tá meu risco, tá? Se você preferir, coloque com uma caneta brilhante, ou uma caneta vermelha, pra você encontrar o seu risco, ó. Eu tô enxergando aqui, vou riscar. É mesmo mais pra facilitar. Se você não tiver o termocolante, você pode só usar mesmo uma cola de silicone pra colar feltro com feltro. Vou mostrar aqui pra vocês como que fica fácil, ó. Já vou pegar aqui a orelhinha. E aí é só colocar
porque a orelhinha a gente não vai costurar ela não, a gente vai só colar também no bastidor. Então, só para não borrar com cola nem nada, a gente usa o termocolante para facilitar. Apliquei aqui com a pontinha do ferro e agora seguro um pouquinho mais de tempo, dessa vez, uns 20 segundos, e vai estar colado. Aí fica sem, vou cortar aqui, ó, de detalhezinho aqui. O termocolante, ele é realmente para facilitar, para você não ter que usar cola e não ter perigo de borrar e sujar o seu trabalho, tá bom? Estão prontinhos, agora a gente vai montar a cabecinha da raposinha, tá? Eu já deixei aqui a referência de onde que eu quero que elas fiquem, para ficar igual no desenho. Aí é só pegar a cola de silicone. A gente passa só um pouquinho assim, ó, viradinho aqui. Posiciona, cola, deixa um pouquinho. Do outro lado também. Posicionei. Agora eu vou colocar a parte da cabecinha. Só tomando cuidado sempre pro lado do feltro estar certo, tá? Como eu não tenho risco aqui, a gente olha sempre esse ladinho que tem mais bolinhas. Então, a gente passa a cola de silicone, dando um espacinho aqui em cima, que é onde a gente vai fazer o caseado, tá? Posicionando. Se quando você colar ficar um excesso de cola, igual ficou aqui, a gente pega a tesourinha, uma ponta fina, ou agulha, alfinete, e empurra, que aí vai ficar debaixo do feltro, tá bom? Tira excesso de cola e ficou assim o rostinho da raposinha. Agora nós vamos riscar, usando o molde que você tem aí, a boquinha e os olhinhos, tanto da lua quanto da raposinha. Então, eu não uso gabarito, eu uso molde mesmo. Gosto de pegar onde tá riscadinho, aí a gente pode colocar aqui em cima do feltro, usa uma agulha ou um alfinete, pode ser até um estilete também, passa assim, ó, vai furando ou só riscando mesmo, para poder abrir aqui. Você vai abrir todos esses buraquinhos aqui e vai riscar. Vamos posicionar no lugarzinho que já tá mostrando. Eu vou usar a caneta mágica, né, que ela vai apagar depois. E sem medo aqui a gente risca, ó, usando essa referência aqui dos olhinhos e da boquinha também. Depois logo corta. Se você não tiver caneta mágica, você pode usar uma lapiseira, um lápis com a ponta mais fininha e deixar só marcadinho, um sombreadinho, só para você ter uma referência enquanto você vai bordando o desenho. Pronto, agora já tá aqui as duas peças, a lua e a raposinha. Agora a gente vai bordar com a linha comum mesmo, usando aqui 2 fios para ficar mais grossinho, tá? Para parecer mais. E a gente vai usar o ponto atrás. O ponto atrás, a gente insere a agulha por baixo, um pouquinho na frente do risco que a gente fez.
Isso vai determinar o tamanho do seu ponto. Se você colocar muito pra frente, seu ponto tem que ser maior, né? Então, eu vou colocar aqui bem rentinho, que eu quero um ponto menorzinho. Ó, puxei. Se você quiser aqui, eu vou fazer o seguinte, esconder o ponto, senão vai ficar aparecendo porque o tecido é branco. Antes de eu inserir a agulha, deixar o ponto bem pequenininho aqui. Eu vou inserir aqui atrás um pouquinho, atrás do feltro laranja, aqui pro ponto que é mais grosseiro, ficar mais escondidinho. Aí, agora sim, eu insiro aqui um pontinho. Ó, puxei, não vai ficar aparecendo o ponto, nem a linha. Depois eu insiro a agulha atrás, onde começa o risco. E assim a gente vai fazendo, ó. Usando a referência do risco e coloca sempre à frente, um pouquinho pra frente, sempre tentando fazer o mesmo tamanho. O tamanho do seu ponto é que vai deixar o seu ponto mais bonito. Se você fizer vários pontos de tamanho diferente, vai ficar estranho, tá? Então, é só você ir fazendo esses pontinhos nos olhinhos da raposa, na boquinha e na lua também, e vai deixar o desenho bem alinhado. Pronto, já terminei de bordar com o ponto atrás, a boquinha, os olhinhos. Agora, eu vou mostrar aqui, quando a gente termina, em vez de dar o ponto para evitar de aparecer e de ficar muito grosseiro, igual esse ponto aqui, você pode só fazer assim, ó. Enfia a agulha por dentro do bordado atrás e vai contornando aqui. Aí a linha vai ficar segura dentro do bordado. Você não vai precisar dar um ponto grosseiro, nem deixar a linha solta, tá? Vai ficar assim. Aí você pode cortar a linha bem rentinha aqui, pra não aparecer. E vou cortar também essa parte aqui atrás do ponto aí. Aí vai ficar assim, bordado. Como eu fiz com a caneta mágica, vou pegar o ferro pra apagar o risco, ó. E aí vai ficar bem certinho. O segredo do ponto é realmente o tamanho que você faz, o pontinho sempre do mesmo tamanho. Isso vai depender do seu gosto também. Por exemplo, aqui na boquinha, como é maior, eu deixei o ponto maior. Nos olhinhos, por ser menor, o ponto ficou menor. E sempre colocar mais rente possível o ponto da volta dentro do ponto anterior, tá? Pra a linha não sair do lugar. E assim vai ficar o nosso bordadinho. Nós vamos montar o corpinho da raposa. Eu vou usar um molde, que é a referência aqui do desenho, tá? Para poder fazer o risco de onde eu vou colocar os detalhes e onde eu vou casear. Então, eu vou usar uma agulha para poder dar a referência aqui. A gente usa a agulha para poder fazer esses buraquinhos que eu já deixei aqui. A gente vai furando o risco, aí a gente fura a parte da cauda dela, a parte da perninha. Aqui é onde eu vou colocar esse detalhezinho aqui branco. E aqui também o detalhe da cauda dela aqui. E o pezinho, eu também vou colocar esse detalhe branco aqui. E aqui eu tenho que também fazer o risco para poder casear e definir onde está a patinha. Então, a gente faz esses furinhos aqui nesses três lugares, né? A cauda, a perna e a patinha. E aí, eu uso uma caneta e vou onde eu furei, a gente vai demarcando aqui o risco. Se você quiser usar esse molde novo, outra vez, você vai ter que colocar num papel mais resistente, porque esse papel A4, papel ofício, ele estraga bem fácil. Então, se você tem essa tendência de usar sempre o mesmo molde que você já fez, sempre lembre de usar um papel mais firmezinho que esse aqui. Ó, então, já dei a referência do risco, agora eu vou só emendar aqui. Depois de dar esse risco aqui, essa referência, a gente, sabendo que vai ter que colocar esses detalhes, a gente corta, tá? Então, eu vou cortar até onde tá a perninha. Vou abrir essa parte aqui do rabinho.
uma tesoura. Fazer o corte bem em cima do risco, até chegar na perna, tá? Aqui eu não preciso não, porque aqui a gente vai só casear. Então, depois que cortou, a gente vem aqui, ó. Um tecido aqui, vou olhar o lado avesso. A gente posiciona. E vamos colar com a cola de silicone. Se você tiver o termocolante, você faz essa patinha aqui com o termocolante também, que vai te ajudar a fazer um corte mais preciso e deixar bem alinhado. Agora, aqui em cima, a gente vai colocar a cauda da raposinha, ó. Vou colocar cola bem rentezinho. Não põe muita cola, porque senão vai ficar duro depois que secar e você não vai conseguir casear. É só mesmo pra posicionar onde que vai ficar. Já colei, agora é só finalizar com o detalhe aqui do rabinho. Aplica a cola, sem encontrar nas laterais, nas bordinhas, que a gente vai casear. Cola, e o corpinho vai ficar pronto assim. Agora a gente vai montar todo o bastidor. E aí, tá gostando desse passo a passo? Então você vai amar o curso de bichinhos do bosque com a artesã Giovanna Bortolucci. Ela ensina passo a passo como fazer bichinhos do bosque com braços e pernas articuladas, perfeitos para decoração. Quer aprender como fazer? Então veja mais informações no link que está aqui na descrição do vídeo ou acesse escoladefeltro.com.br. Para montar um bastidor, a gente vai precisar do feltro para poder colocar. Você pode usar tanto feltro como tecido. Isso vai depender da sua escolha, da estampa e do seu gosto, tá? Aqui eu tô usando o bastidor com 20 centímetros. E aqui a gente já deixei prontinho o forrobel. Aqui tá, a gente vai montar ainda a raposinha para colar. Primeiro a gente abre aqui o bastidor. Vou forrar ele aqui. A gente posiciona nessa parte. A parte interna que a gente coloca por baixo, tá? Eu cortei, vou mostrar pra vocês a medida que eu cortei. Eu cortei aproximadamente 23 centímetros para dar uma distância boa, para não sair do lugar e a gente poder embutir o feltro atrás, tá? Então a gente centraliza o máximo que a gente conseguir. Centralizei, agora uso a parte externa do bastidor e vou colocar pressionando o feltro ou o tecido, se você for usar tecido, vai empurrando. Então um pouquinho de paciência e cuidado para fazer isso. Vou abrir aqui um pouquinho. Essa ferramenta aqui é para alargar ou fechar mais. Então vou abrir aqui. Vou tentar centralizar essa parte aqui pra cima. Então, tô posicionando aqui, ó. Aí depois a gente colocar, a gente vai puxando aqui as laterais. Deixar bem certinho, ó, ficar mais estufadinho aqui assim. A parte de trás vai ficar assim. Tá vendo? A gente tem que deixar sempre uma margem um pouquinho maior. Aqui, se você puder, deixa mais largo para poder você virar aqui pra dentro, aqui, depois, ó.
Ok. Agora eu vou cortar o excesso de feltro e vou virar pra dentro e colar com a cola de silicone. Corto o excesso deixando essa margem pra poder virar aqui. Eu vou usar aqui, na verdade, ao invés de usar a cola de silicone, vou usar a cola universal. Vou aplicar tanto no feltro quanto na madeira e vou colando. Pronto, ó, já terminei de colar e virar o feltro, tá? Vai ficar assim, a parte de trás e a parte da frente fica assim. Eu gosto de deixar essa barradinha aqui um pouquinho mais pra fora para poder dar essa estufadinha aqui no feltro ou se for até mesmo no tecido, para dar uma impressão de enchimento, tá? Agora nós vamos montar aqui em cima o desenho que a gente vai colocar. No caso aqui a lua, a gente já vai colar aqui no forrobel, ó, deixar do lado avesso. A gente posiciona. E eu vou passar um pouquinho de cola de silicone, só para não sair do lugar. Deixa eu passar. Não precisa ser muito, não. Só um pouquinho mesmo. Tô falando demais hoje. Colei o forrobel, lembrando que o forrobel tem que ser sempre um pouquinho menor do que o feltro, porque senão na hora de casear a gente vai ficar com um ponto muito apertado, porque ele vai ficar puxando o feltro e a gente não vai conseguir casear. Então deixa sempre uma borda no molde, tem a medida de como você vai cortar o tamanho do forrobel, mas se na hora de você cortar ficar maior, lembra de cortar mais um pouquinho a beiradinha, tá? Então, já colei aqui a lua, vai ficar assim. Agora essa parte da raposinha, a gente posiciona também, ó. Vou colocar aqui, ó. Primeiro, sempre usando a referência certinha das laterais. Posicionei e vou passar só um pouquinho de cola. Sem colocar nas beiradinhas, tá? Pra poder casear. Só para não soltar mesmo aqui também. Lembra de não colocar cola aqui também em cima, que a gente vai casear aqui também. Sempre só nos espaços fora da costura. Então, ó, fica prontinho assim o corpinho. Agora, a cabecinha a gente já vai colar e posicionar. A cabecinha, a gente vai casear ela todinha aqui. E depois eu vou colocar um pouquinho de enchimento. Então, eu não posso colar. A não ser que você opte por não colocar enchimento depois, para ela ficar mais fofinha do que o corpinho. Você pode já passar a cola de silicone. Como eu vou fazer e colocar esse enchimento depois que eu estiver terminando de casear o rostinho, então eu não vou aplicar cola não, porque senão vai atrapalhar na hora que eu for encher. Eu vou só deixar na posição aqui. Deixar bem posicionado, rente ao forrobel que eu cortei e vou colocar um alfinete. Pronto. Aí vai ficar montadinho pra gente poder começar a casear. Para aplicar aqui, eu vou fazer a mesma coisa, vou deixar a posição. Vou colocar também a cola de silicone. Deixa eu só colocar aqui para eu ter a referência de onde vai ficar. Ó, aqui vai ficar a raposinha e aqui eu vou colocar uma estrelinha para preencher. Se você quiser, você pode bordar um nome ou colocar botões com as letras, né? Com o nome bonitinho. Isso vai ficar da sua preferência, do seu gosto, tá? Então, eu já coloquei aqui. E vou aplicar um pouquinho da cola de silicone. Então, a gente cola, deixa assim, bem certinho no lugar. Se você quiser, você pode colocar alfinete para poder ficar bem firme. Mas eu acredito que não precisa, que à medida que a gente vai caseando, a gente vai puxando e colocando no lugar certinho, tá? Então, é só mesmo colocar um pouco de cola de silicone, só para não sair do lugar.
Ela vai ficar esticadinha aqui, tá? Primeiro, então, a gente cola a lua e vai casear a lua toda. Depois, a gente vai colocar a raposinha e casear ela também. Para poder casear a lua, eu vou usar a linha de meada, tá? Com 2 fios, porque a linha de meada, eu acho que ela tem a cor, assim, bem mais parecida com o feltro do que a linha comum. Então, eu prefiro a linha de meada. Vou usar uma agulha comum de bordar, número 7 ou número 9, e a gente vai começar a casear com ponto de aplicação, tá? Eu vou começar a fazer o caseado a parte de fora da lua, depois eu ponho a parte interna. Para começar, a gente insere a agulha aqui por baixo mesmo, assim. E vai sair por fora sem pegar a lua. Depois eu pressiono aqui para colocar no lugar que eu quero bordar ela e vou entrar com a agulha fazendo o primeiro ponto aqui, já segurando a lua. E depois que eu inseri a agulha aqui, eu venho atrás no mesmo lugar que eu coloquei o primeiro ponto. Lembrando que eu tenho que deixar a argolinha aqui para passar a agulha por dentro dessa argola, tá? Aí a gente passa, puxa, e aí a gente vai firmar o primeiro pontinho, tá? Esse aqui é só o primeiro ponto mesmo. Agora a gente vai definir o primeiro ponto caseado. Vou dar um espaço que eu quero do tamanho do meu ponto. Vou inserir aqui também, ó, pegando a agulha, pegando a lua aqui, deixo a argolinha, passo por trás, pegando a beiradinha aqui, ó, da lua. Eu não vou pegar a lua, não, vou pegar só a lateralzinha dela e sempre colocando bem rente aqui, bem retinho do ponto que eu fiz abaixo, tá? A gente puxa e aí vai dar o primeiro pontinho caseado. E aí é só seguir fazendo esse ponto no contorno todo da lua até finalizar aqui. Pronto, já terminei de casear a lua, tá vendo? Já aproveitei aqui para poder pregar também estrelinha, né? A gente já tá com a linha amarela. A estrelinha a gente não cola, a gente só posiciona, que agora eu vou enchê-la um pouquinho com enchimento. E vocês vão ver que o acabamento aqui do ponto caseado vai depender do tamanho certinho que você fizer o seu ponto, sempre com o mesmo tamanho para ficar bem alinhadinho e bem definido. Agora a gente vai encher aqui, deixei esse espacinho aqui para encher, vou pegar um pouquinho de fibra de silicone, é bem pouquinho, só para dar um alto relevo aqui. Se você quiser, pode usar outra camada de feltro embaixo, em vez da fibra de silicone, ou um EVA, para não precisar de encher. Pronto. Isso, só um pouquinho mesmo, esconde aqui. Agora a gente termina de casear, vou terminar e arrematar aqui a lua. Aí a lua e a estrelinha vão ficar assim. Agora a gente vai fazer o caseado na raposinha, tá? A gente vai posicionar primeiro, vai aplicar a cola de silicone no forrobel só, para não sair do lugar. Só um pouquinho. Posicionei. Aí eu vou usar agora a linha da cor laranja, linha de meada mesmo que eu tô usando, porque o tom é mais parecido, tá? E a gente vai começar a casear pelo corpinho dela, aqui ó, do corpinho aqui em cima até a cauda. Aqui a gente troca a linha, põe a linha branca, caseia aqui. E essa parte que a gente só continua caseando, onde está o corte não tem segredo não. Você vai continuar fazendo caseado aqui e vai seguir até o final da cauda. Depois a gente caseia a perninha, dando
um detalhezinho aqui e por fim casei essa parte. Aí a gente já caseou o corpinho. Depois, sem colar a cabecinha que tá solta, né, que ó, a gente colocou só um alfinete, a gente vai casear com a linha branca aqui, o rostinho primeiro, depois casei essa parte de cima aqui até o finalzinho da orelhinha. Eu vou parar aqui para poder encher um pouquinho, deixar o rostinho mais fofinho, usando a fibra de silicone, e depois a gente termina o caseado. Então, vamos lá. Para começar, ó, vou levantar um pouquinho o rostinho aqui. Vou inserir a agulha por baixo, sem pegar o corpinho da raposinha aqui. Agora, a gente segura a linha, insere o primeiro ponto, insere o primeiro ponto, vou pegar, aproveitar o alfinete aqui para prender o rostinho dela. Pronto, mais fácil. Deixa a argola, vou entrar no mesmo ponto que eu coloquei primeiro aqui, ó, no mesmo ponto, puxo e passo a linha por dentro da argola. Esse é o meu primeiro pontinho. Agora, a gente vai continuar caseando da mesma forma que a gente fez com a lua, conforme eu expliquei os detalhes. Pronto, a gente já caseou aqui, né? O corpinho já tá todo caseado e eu comecei o rostinho. E antes de terminar, como eu expliquei pra você, agora a gente vai encher e tem que deixar essa aberturinha aqui. Vou pegar um pouquinho de fibra de silicone, só. Eu vou inserir aqui com cuidado, ó. É bem pouquinho. Então, toma cuidado para fazer isso, colocando a fibra dentro, entre o feltro e o forrobel, não debaixo do forrobel, tá? A gente vai, ó, aos pouquinhos empurrando aqui e deixa bem cheinho, bem redondinho a cabecinha da raposinha. Aí fica prontinho assim, ó, o caseado terminado. Agora a gente vai colocar os detalhes na raposinha. Vou colar aqui uma meia pérola para fazer o narizinho e passar o blush com a tinta de tecido. Para colar meia pérola, eu vou usar a cola universal, tá? A gente põe só uma gotinha aqui, encosta assim, não precisa ser muito, e cola. Cola um pouquinho. E agora a gente vai passar o blush, é só molhar o pincel, um pincel bem macinho na tinta. Vou tirar o excesso dessa tinta aqui. E vou dar só umas batidinhas aqui no rostinho, só pra dar um rosadinho, bem de leve. Agora a raposinha tá prontinha. Para finalizar o bastidor, a gente vai forrar essa parte de trás aqui para esconder a costura que tá atrás. Então, vou usar o feltro. Você pode usar feltro, EVA, o papel Paraná, o que você tiver à disposição. Então, a gente já deixa o tamanho aqui que eu quero, vai dar certinho. Aí eu vou passar no bastidor a cola. Pode ser cola universal ou cola de silicone. Só espalhar bem e colar e virar aqui.
Agora a gente posiciona, cola e corta o excesso com a tesoura. A parte de trás vai ficar assim, escondidinho, tá? Agora, para finalizar, a gente vai colocar os detalhes. A gente pode decorar. Vou decorar aqui com uma fitinha. Se você quiser, você pode decorar com pérolas. Se você não tiver essa chavinha aqui no seu bastidor, tem bastidores que não tem. Você pode pregar aqui antes de colocar o feltro, o EVA, colocar uma fitinha com uma argola para poder facilitar de pendurar na parede, tá? Então, vou usar a fitinha, vou fazer um lacinho aqui. Fiz o lacinho, agora é só colar e fica pronto. E aí, gostou do passo a passo? Então curte o vídeo e compartilhe com seus amigos. E se você quiser aprender muito mais, venha conhecer a Escola de Feltro. Acesse agora escoladefeltro.com.br.